Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Cultivando Prosa, o podcast da Iara Brasil. Meu nome é Erison Rosato, sou jornalista e estou aqui para dividir com você dicas de cultivo, novidades do setor e muito mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de fosfatados. Para isso eu recebo Tiziana Pereira, gerente de compras diretas da Iara Brasil. Oi, Tiziana, tudo bem? Oi, Edson, boa tarde. Muito obrigada por me convidar para o podcast. É um prazer te receber aqui. Estou um pouquinho nervosa, mas estou Ah, animada. é normal. Todo mundo que senta nessa cadeira começa nervoso e termina super bem. Ah, então tá bom. Vai dar super certo. Bom, vamos começar, Tiziana, falando um pouquinho da sua atuação dentro da Iara, né? Uhum. Da sua equipe, da sua área. Como que é o seu dia a dia e qual a importância da sua atuação para as atividades da Iara? Bom, então hoje eu atuo no time de compras diretas da Iara e qual que é a principal responsabilidade do nosso time, né? A gente abastece todas as unidades industriais da Iara com materiais que vão impactar diretamente na produção de fertilizante, na entrega até o cliente final. E quando eu digo que são materiais que impactam diretamente, isso não está restrito somente a fertilizantes. Então, a gente compra sim, né? A gente é responsável pelo abastecimento dos fertilizantes tradicionais, granulados, como MAP, Super Simples, cloreto, sulfato de amônio, mas a gente também é responsável, por exemplo, pelo fornecimento de energia elétrica das nossas unidades. Então, qualquer tipo de material que impacte diretamente na nossa produção e na nossa disponibilidade de material para entrega ao cliente final, fica sob responsabilidade e gestão da nossa área de compras diretas. Eu digo que o lema da nossa área é a gente atender, né, o nosso cliente interno e externo no tempo correto, na qualidade adequada, com o melhor custo possível, respeitando as nossas normas de compliance, ética e também as nossas políticas de ESG. E para isso, o nosso dia a dia, ele é composto de negociações pontuais, né, que a gente faz com fornecedores, por exemplo, traders, etc. Mas também ele envolve negociações mais complexas, desenvolvimento de parcerias com fornecedores, contratos de longo prazo, desenvolvimento de novos produtos. E também é muito importante que a gente esteja sempre muito antenado com as tendências de mercado, porque isso vai ajudar a pautar as decisões da empresa no caminho de minimizar os riscos e maximizar o nosso impacto e resultado em toda a cadeia, né? Você explicando, eu estava pensando justamente nisso. Eu falei assim, gente, é um universo gigante, né? Porque Sim, assim, se você for pensar numa unidade fabril da Iara, é muita coisa, né, que sim, envolve a produção. A gente pensa só muito ali no fertilizante, né? Mas tem exato. uma série de outras coisas que também passam por você e pelo seu time, né? Hoje você deve ter um time que te apoia, um time grande de pessoas que te apoiam, até para você poder mapear esse mercado, né? Isso. Na verdade, a nossa estrutura, né? Hoje eu sou responsável por uma das categorias de compras, né? Que seriam os fosfatados e o que a gente chama de matéria-prima de granulação. A nossa estrutura ela é dividida por categorias. A gente responde por uma diretoria que fica aqui localizado no Brasil, mas o nosso reporte ele é para o time global, porque a Yara é um player com presença internacional e a maioria dos nossos fornecedores também tem presença internacional. Então, a gente tendo essa equipe centralizada, né? Na Noruega, que é onde é a base da Yara, a gente consegue ter uma otimização do nosso abastecimento também. Então, sim, a nossa área é bem robusta. Eu fico hoje responsável pela gerência de fosfatados e matéria-prima. A gente tem uma gerente responsável pelas compras de nitrogenados, que é a Rebeca. A Rita é responsável pelo potássio. O Fábio, que fica com os químicos, a Lara, que cuida da energia, e a Ellen, que dá o apoio na área de governança, fazendo com que a gente consiga seguir o processo em todas as nossas compras e seguir as premissas de compliance, ESG, como eu comentei. Tá vendo, gente? Ó, para você que tá aí assistindo a gente, pensa que é simples, não é? É uma estrutura grande, muita gente envolvida. Inclusive, já fica convite para os outros virem aqui fazer um Isso aí. episódio com a gente, né? É isso aí. Eu acho que eles vão ter muito assunto também para trocar com a Com gente. certeza. Vamos falar então da sua especialidade, que são os fosfatados. Explica pra gente um pouquinho sobre o que são fertilizantes fosfatados, aonde que são encontrados, quais as aplicações deles na Uhum. indústria de fertilizantes em geral. Tá? O fósforo, então, ele é um macronutriente que é essencial para o desenvolvimento das plantas. Então, ele compõe, né, fertilizantes que são essenciais para o desenvolvimento das culturas.
A matéria-prima do fósforo, ela depende de uma reserva natural. Então, a gente precisa ter uma mineração. Primeiro, a gente precisa ter uma reserva natural naquele local. Precisa existir uma mineração para que a gente consiga deixar esse fósforo disponível para aplicação. A gente divide os fertilizantes fosfatados em 2 grandes grupos. Todos eles vão ser originados a partir da rocha. Então, esse é um ponto crucial. Eu preciso ter uma reserva natural desse nutriente para conseguir desenvolver o produto. A partir do momento que a gente extrai essa rocha, ela precisa ser atacada com ácido. E aí é quando esse produto ele se divide em 2 grandes grupos. Quando eu ataco com ácido sulfúrico, numa reação que ela é, digamos, parcial, eu tenho como resultado os fosfatados de baixa concentração. Por exemplo, o super simples. Qual que é a diferença? Ele fornece um pouco menos de fósforo, porém ele também fornece outros nutrientes secundários, exemplo, cálcio, enxofre. Então, esse grande grupo engloba os de baixa concentração. De alta concentração, eles são produzidos a partir do ácido fosfórico e eles, no geral, os tradicionais, eles fornecem ou somente fósforo ou fósforo nitrogênio, enfim. E eles têm uma concentração maior. Então, por exemplo, enquanto o super simples entrega 20 pontos de fósforo, o MAP entrega 52, entre 50 e 53 pontos de fósforo. Então, eles são fertilizantes que têm uma maior concentração de fósforo na sua composição. Então, os dois vêm da mesma fonte, o que vai mudar é o tratamento que se dá, né, para essa rocha. Exatamente, o processo que eu vou atacar essa rocha. Ambos os processos é um ataque com o ácido sulfúrico e a rocha. Porém, quando a gente vai produzir o ácido fosfórico, que ele vai ser, digamos, o ingrediente que vai produzir os fertilizantes de alta concentração, eu vou ter uma reação mais completa, onde eu vou tirar as impurezas. Então, por exemplo, o resíduo de enxofre que eu tenho no super simples, eu não tenho no ácido fosfórico. Mesma coisa o cálcio. Então, essa é a grande diferença, é a forma como eu vou trabalhar essa rocha para ter a matéria-prima que vai produzir o fertilizante final. De acordo com a Persistent Market Research, o mercado de fertilizantes fosfatados foi avaliado em 54,6 bilhões de dólares em 2023 e projeta-se que atinja até 79 bilhões em 2030. Com uma taxa de crescimento anual composta de cerca de 5,3%. Levando em conta a sua experiência nesse mercado, qual a análise que você faz do mercado recente de fosfatados, tanto no cenário internacional quanto no nacional? A gente está num momento extremamente complexo. Eu acho que, no geral, para qualquer assunto, quando a gente fala de tendências, as tensões geopolíticas que a gente tem visto no mundo, algumas mudanças que têm acontecido, mas especificamente falando dos fertilizantes fosfatados, eles têm ainda um quê que é a utilização dessa matéria-prima para outros fins que não somente a agricultura. Então, quando a gente olha para a aplicação do ácido fosfórico, por exemplo, que a gente comentou, né, que é a base para a produção dos fertilizantes de alta concentração, ele é utilizado também na indústria alimentícia, por exemplo, e ele é utilizado numa indústria que está num crescimento expoente, que é a indústria de veículos elétricos. Por quê? Ele é uma das matérias-primas que vai compor a produção das baterias que são utilizadas nesses veículos. E esse é um mercado que está em muita expansão. Então, a gente tem visto que a disponibilidade de fertilizante fosfatado, por exemplo, ela não tem acompanhado o aumento de demanda que a gente tem visto nos últimos anos. Sim, houve um desequilíbrio oferta-demanda. Exatamente. Né? Existem alguns projetos de expansão e acho que está muito em linha com essa questão do montante que vai crescer, o montante financeiro que é movimentado no mercado de fertilizantes. Então, tem algumas expansões que elas estão em andamento e são esperadas para os próximos 5 anos, mas enquanto essas expansões não estiverem concluídas, a gente vai continuar vendo esse desbalanço motivado por uma crescente demanda, mas também pela utilização desse material para outros fins. E um ponto também que eu acho que vale comentar é que as reservas de rocha fosfatada, elas estão concentradas em poucas regiões do mundo. Então, quando a gente olha
Marrocos é a região que tem a maior concentração de rocha fosfática. Então, lá é 70% da reserva global de rocha fosfática do mundo está concentrada no Marrocos. Então, a gente tem as questões políticas locais que também vão impactar na estratégia dos players que manejam essa rocha lá localmente. A China também é um grande player. Então, quando a gente olha para a política, né, econômica da China, por si só ela já é muito complexa, né? Então, quando a gente traz isso para o fertilizante, isso acaba tendo um impacto global muito forte. Por exemplo, agora, as exportações de fertilizantes fosfatados de alta concentração da China estão suspensas, pelo menos até o final do mês. Até o final do mês, eles vão reavaliar o mercado interno, então eles fazem isso como uma manobra para proteger o mercado interno deles, e até o final do mês eles vão reavaliar para ver se essas medidas foram eficazes, e aí liberar ou não as exportações. E os volumes que vêm da China são muito expressivos, então a gente não pode desconsiderar isso quando a gente analisa o que está acontecendo no mercado de fertilizantes global. Então, o fosfatado, pelo que você está trazendo, ele é extremamente impactado por todo esse cenário, né? Conflito, cenário Sim, político, né? Até a questão mesmo que você trouxe de recursos naturais, né? De cada país, que nem você trouxe que Marrocos tem 70% dessa reserva. É bastante coisa, né? exato. Então, se acontece alguma coisa naquela região, a gente já tem uma demanda muito alta. Acontece alguma coisa naquela região, aí o cenário se complica, né? Isso, e É é um um... cenário que você deve acompanhar dia a dia, né? Acho que você acorda Exatamente. de manhã já olhando as notícias. Então, são muitas variáveis que a gente tem que acompanhar. Então, até vou trazer um exemplo recente, porque às vezes o impacto ele não é tão direto, né? Então, até um efeito cascata. A gente teve a questão do conflito ali na faixa de Gaza e as tensões se elevando entre Israel ali e a Palestina. Isso afetou muito o frete marítimo naquela região. Israel também é um importante fornecedor de fosfatados, não só de fosfatados, de potássio também, tá? Mas falando especificamente de fosfatados. Então, um movimento que acontece lá acaba impactando, por exemplo, no frete marítimo, que vai impactar no preço aqui no Brasil, no custo da matéria-prima para o Brasil. E por quê, tá? Eu acho que aqui vale trazer um pouquinho de contexto. O Brasil, a lógica de precificação do mercado de fertilizantes no Brasil, ela segue uma lógica de paridade do importado. O que isso quer dizer? Que independente se a produção é local, se é um produto importado, eu vou precificar esse produto baseado na lógica de um produto importado. E o que norteia esse custo é um termo que a gente chama de CFR Brasil, que basicamente é o custo do produto no porto de chegada. Então, vamos supor que eu estou comprando um produto que está vindo lá do Marrocos e estou trazendo para Santos. Qual que é a referência de custo que vai balizar? É o CFR desse produto quando ele chega no Porto de Santos. Aí, quando eu descarrego esse produto no Porto de Santos, eu tenho os custos logísticos, os custos de operação portuária, impostos. Então, eu vou adicionando esses custos da cadeia até chegar na minha fábrica. E aí, quando eu chego com esse produto na fábrica, adicionado todos os custos, é esse o preço que vai balizar, no geral, o mercado local. E aí, isso, o interessante é, independente se eu de fato trouxe o produto importado ou se eu produzi naquela região. Na sua leitura hoje, né, considerando toda a sua experiência nesse mercado, o que que você enxerga para os próximos meses, até em questão mesmo de disponibilidade de fosfatados no mercado, Sim. dessas tensões Uhum. geopolíticas? São muitos fatores, né? Eu acho que o que a gente tem que observar realmente são os movimentos que estão acontecendo. Como você comentou, é diário, né? Acho que sempre pode ter alguma coisa que aconteceu que pode virar completamente o jogo. Mas hoje, quando a gente olha o cenário atual, até por uma questão de balanço entre oferta e demanda global, a tendência é que o custo dos fertilizantes fosfatados se mantenha nos patamares atuais. E dependendo da demanda do Brasil, como vier, a gente pode até ver um certo aumento. Nas últimas semanas a gente tem visto, tá? A referência do MAP, ela vinha muito firme e estável desde o ano passado. Nas últimas semanas a gente viu aí um aumento de 5, 10 dólares. Eu acredito que isso vai se manter. No momento atual, muito puxado pela forte demanda em algumas regiões muito importantes, então como Estados Unidos, Austrália, algumas regiões ali da Ásia, mas
o mercado de soja é um mercado que consome muito fertilizante fosfatado. E o mercado de soja, ele começa agora a aquecer, né? Então, uma vez que a demanda, mesmo que a demanda global ela dê uma diminuída, a gente começa a ter uma demanda muito forte no Brasil por fertilizantes fosfatados, o que vai colaborar para essa estabilidade de custo, assim, eu diria, tá? Então, olhando para essa questão mesmo de preços e olhando aqui o mercado interno, né, o nosso mercado nacional, você acredita numa estabilidade, é isso? Sim, sim. Para os próximos meses? Sim, uma estabilidade, dependendo dos movimentos Sim, locais, pode sempre. até ter um aumento aí, Sim, porque sim. a, a gente não está com um estoque muito alto de fosfatado no Brasil quando a gente olha. Então, se a demanda ela se antecipar e ela vier muito forte, pode acontecer um aumento de preço, que de fato aconteceu aí na última semana com essa movimentação aí 5, 10 dólares acima. E também porque tem essa questão que você disse, né? O preço daqui é muito pautado pelo preço de fora, Exato. né? Então, com isso acontece algo. A gente pode estar sentado nessa mesa aqui agora, pode estar acontecendo alguma coisa que você Exatamente. ainda não foi informado. Exatamente, pode mudar tudo. Pode mudar, e pode mudar todo o cenário. Exato. É realmente lidar com o dia a dia, né? O Assim, acompanhamento tem que ser diário e não somente do mercado de fertilizantes, né? Eu acho que é do mercado como um todo. Então, isso é do mercado e dos acontecimentos que podem impactar o mercado como um todo. Isso é um trabalho diário mesmo. E falando dessa questão de impactar o mercado como um todo, né? Então, todo esse cenário vai afetar diretamente na relação de troca, né? Dos produtos como, por exemplo, o Yara Basa, que é uma das principais linhas de fertilizantes da Yara. Por exemplo, conta pra gente o impacto dos fosfatados para a economia, indo inclusive além dos fertilizantes, né? Como que isso? Porque a gente estava até conversando um pouquinho fora das câmeras, e aí você estava até explicando que os fosfatados impactam uma série de setores da economia, Sim, né? sim. Então, a questão da relação de troca, com certeza ela está sendo afetada. Quando a gente olha historicamente, né, a média do custo, eu estou trazendo o MAP aqui como exemplo porque ele é um grande balizador do preço de fertilizantes fosfatados no geral, tá? E quando a gente olha para a NK, por exemplo, a gente fala da ureia e do cloreto de potássio. Esses três produtos, eles caminhavam na mesma ordem de grandeza, vamos dizer assim. Hoje, quando a gente olha, o MAP ele tá bem descolado para cima. Então, hoje o cloreto está ali na casa dos 300, 350, o MAP está acima de 600, está chegando nos patamares de 640. Então, é uma diferença muito expressiva e ela está muito pautada nessa questão da baixa disponibilidade de fosfatados. E quando a gente olha, então, para a relação de troca, o fosfatado ele tem sido um desafio e ele tem dificultado essa relação de troca para o produtor. Porém, não vejo muita mudança nesse sentido, sabe? Então, o que a gente tem visto, assim, por exemplo, o Yara Base, a gente sempre tenta linkar muito com a otimização da lavoura, com o aumento de produtividade, uma solução que seja mais ampla do que somente um fornecedor de nutriente para a lavoura. Então, eu acredito que sim, tem sido um desafio muito grande para o produtor a questão de relação de troca, porém, eu acredito que eles devem buscar por alternativas que vão ajudá-los na sua produtividade. Analisando, né, o mercado com a sua experiência, você acredita que vai haver nos próximos anos essa tendência do aumento de demanda de fosfatados continua? Continua porque a agricultura ela tem crescido, né? Então, quando a gente olha, no geral, a aplicação de fertilizante, a tendência é de aumento, porque a população aumenta, a gente precisa de mais recurso natural, então é natural que essa curva ela seja de ascensão. O que tem acontecido é justamente o que a gente comentou, né? A capacidade de produção ela não está acompanhando essa velocidade. Entendi. Bom, diversas tendências estão moldando a agricultura do futuro, incluindo uma demanda crescente por fertilizantes de alta eficiência que maximizem o rendimento das culturas e minimizem impactos ambientais.
Como uma forte incentivadora da sustentabilidade, a gente já falou disso aqui, inclusive em outros episódios do Cultivando Prosa, a Yara iniciou o projeto da amônia verde. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a produção de amônia verde impacta positivamente na sustentabilidade dos fosfatados. Sim. Bom, a amônia ela é um ingrediente importante na produção de fosfatados. Então, quando a gente fala de MAP, DAP ou qualquer NP, ele precisa de amônia para ser produzido. No geral, a amônia é produzida a partir de algum combustível fóssil. Isso é o que vem sendo feito ao longo dos últimos anos. O que a Yara vem fomentando, né, e eu particularmente sou fascinada com esse projeto, é justamente a produção de amônia a partir de outros combustíveis que não sejam fósseis. E o Brasil é uma grande potência, né, Sim. nesse sentido. A gente tem muitas alternativas aí de energia que não, por exemplo, o gás natural para a produção de amônia. Então, a gente pensar um pouco fora da caixa como que a gente pode otimizar essa cadeia. Eu acho que pensando numa redução de pegada de carbono, mas principalmente numa otimização de recursos naturais para que a gente consiga garantir a sustentabilidade também e esses recursos disponíveis para as próximas gerações. Acho que isso é bem importante. Então, quando a gente fala que a amônia é um dos principais matérias-primas para a produção de fertilizantes fosfatados, acho que o impacto está aí, né? A gente acaba produzindo um fertilizante que tem o mesmo rendimento, às vezes até um rendimento melhor, com uma pegada de carbono muito mais baixa. Então, a gente consegue impactar a cadeia como um todo de uma maneira muito positiva. Você consegue ter um produto final que tem uma pegada de carbono menor, né? Menor, exato. E aí acho que entra justamente o que você falou, né? O Brasil tem um potencial imenso para isso, Exatamente. né? E agora é explorar esse potencial para produzir essa amônia verde, né? Com certeza, a Com gente já está fontes- produzindo. Então, e com fontes de energia e tudo mais. Eu tenho visto alguns movimentos, inclusive no mercado do governo mesmo, Isso. para apoiar nesse sentido, Para incentivar, né? Para Aham. incentivar nesse Sim. sentido. Bom, agora, Tisserno, eu vou fazer um bate-bola rápido com você. Já é uma tradição aqui com os nossos convidados para te conhecer um pouco melhor, tá? Então, primeira pergunta é: qual o maior desafio a ser enfrentado pelo agro em 2025? Tem muitos, né? Acho que Você que é uma pessoa que mapeia várias tendências, deve ter vários, mas Sim. assim, eu acredito que deve ter um que salta mais aos olhos para você. Isso. Eu acho que um grande desafio, até que a gente já comentou, é a questão da relação de troca. De fato, é um momento desafiador, né, para o agricultor, principalmente olhando, né, de novo, chamando aqui para os fosfatados, mas também a questão de crédito. Eu acho que as matérias-primas, de uma maneira geral, elas estão muito caras. E existe uma dificuldade de obtenção de crédito, além também dos juros que estão altos hoje, né? Então, eu acredito que a rentabilidade do agricultor, ela tá bem desafiada, digamos assim. Então, acredito que esse é um ponto que eles precisam focar, né? E focar muito em eficiência, né? Eficiência e otimização da cadeia. Qual a sua maior conquista profissional aqui na Yara? Eu acho que é difícil falar uma conquista, e talvez seja até clichê falar isso, né? Mas acho que a trajetória como um todo, né? Eu iniciei a minha trajetória na Yara há 8 anos, completei mês passado, e eu iniciei minha trajetória na operação. Então, eu tive uma experiência com fábrica, entender como que funciona a nossa operação. Eu trabalhava na área de qualidade, então eu tinha também um contato muito próximo com o agricultor. Eu acredito que essa etapa me trouxe conhecimento, me trouxe vivência para que eu conseguisse atuar hoje na área que eu estou atuando, que é a área de compras diretas. E eu sou uma pessoa extremamente curiosa, estou sempre aberta ao aprendizado. Acho que a Yara é um terreno muito fértil para isso, né? Então, quem está disposto a se desenvolver, a aprender, eu acredito que a Yara fomenta muito isso. E acho que uma grande conquista para mim é que não só cresci profissionalmente, mas fiz grandes amigos aqui, amigos que eu levo para minha vida mesmo. Pessoas que já deixaram a empresa, que já estão morando em outros países, mas que foram laços que foram formados aqui dentro e que com certeza eu vou levar para o resto da vida. Acho que isso é uma grande conquista também. Isso faz toda a diferença, né? Quando a Com gente certeza. trabalha num lugar que a gente consegue criar esses laços, esses vínculos, né? Isso é muito legal mesmo. Uma personalidade inspiradora. Não precisa ser ninguém famoso. Porque muita gente fala isso. Fala assim, precisa ser alguém famoso? Não precisa ser ninguém famoso. Tá, eu acho difícil também trazer só uma pessoa, mas tem uma pessoa que me impactou muito, assim,
recentemente, porque eu tenho focado muito em desenvolver habilidades de liderança, de relacionamento interpessoal, isso é bem importante, e a Brené Brown. Então, ela tem uma mensagem que para mim é muito impactante, que é a questão de... Ela traz que você precisa ter coragem para se colocar vulnerável nas situações. E isso me faz refletir muito, porque a gente acaba associando vulnerabilidade com fragilidade, fraqueza, às vezes até, e eu acho que não é bem por aí. Ela traz essa mensagem e eu concordo 100%. Acho que você precisa ter muita força para se colocar vulnerável nas situações. E isso constrói pontes que talvez de outra maneira a gente não conseguiria construir. Então, isso tem sido muito... tem me norteado em muitos temas, não só profissionalmente, mas acho que na vida pessoal também. Então, ela é uma pessoa que trouxe um aprendizado muito grande recentemente e eu tenho como uma inspiração, assim, na minha É, a vida. vulnerabilidade, ela é uma oportunidade de crescer, né? Exato. Também, assim, a gente tem muita essa ideia de ser algo negativo, mas não, né? Se colocar vulnerável também é uma oportunidade de aprender, de crescer, de desenvolver novas habilidades, É, né? eu acredito bastante nisso. É. Um filme. Um filme. Ah, eu sou uma viciada em cinema, assim. Então, pra mim, é difícil trazer um. Mas eu vi um recente que é muito bom, eu até recomendo. E não é um filme que eu vejo as pessoas falando muito. Chama Batalhão 6888. Já viu? Não. É uma história real, né? O filme é baseado em fatos reais. E é sobre um batalhão feminino de mulheres negras que foi o primeiro batalhão a ser enviado para a Segunda Guerra Mundial, para atuar no campo de batalha. E elas estavam muito empenhadas em conseguir ir, sabe? E eles deram um desafio para elas que eles acreditaram que seria impossível de atingir. Na época, as correspondências estavam acumuladas há vários anos e o objetivo delas era zerar, né, esse acúmulo que tinha de correspondências e ficarem responsáveis por isso. Vários grupos tinham tentado fazer isso antes. E esse desafio foi dado para elas não porque eles acreditavam que elas iam conseguir, mas porque eles acreditavam que elas não iriam conseguir. E aí, óbvio, né? Eu vou dar um spoiler aqui, mas é uma história real. Elas conseguiram com maestria. E é um filme que é um exemplo, assim, de trabalho em equipe, de enxergar propósito no que você está fazendo, de resiliência e de liderança também. Então, é um filme bem legal. Eu super Batalhão recomendo. 688, é isso? 6888, 38. 38. 6888. Isso. O que faz o seu tempo livre? Eu sou uma pessoa muito do dia, eu gosto bastante de sol, então quando eu posso, eu dou uma escapadinha pra praia, eu vou fazer alguma trilha, cachoeira. Quando não é possível, geralmente eu pego uma piscina, leio um livro, escuto música. Vai recarregar as energias no Isso, sol, né? É bom. isso. E gosto bastante de assistir filme também, série, então basicamente isso. E um conselho para os profissionais do setor, para quem está iniciando ou já atua na área que você Uhum. atua, por exemplo. Não precisa ser necessariamente no agro, né? Sim, eu acho que se manter sempre aberto ao aprendizado, sabe? Acho que quando a gente... aprendizado é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Então, para você ser um bom profissional, você se desafiar, ser curioso e ser adaptável também, como a gente comentou, né? O mercado, no geral, mas especificamente do agronegócio, é extremamente volátil, ele muda o tempo inteiro. Então, é muito importante você ter essa capacidade de adaptação e saber que sempre vai ter algo para você aprender. Nunca você vai ter todo o conhecimento do mundo, até porque uma vez que você tenha todo o conhecimento, que eu já acho que é impossível, acontece alguma tecnologia nova, tem algum estudo novo, então acho que estar sempre aberto ao aprendizado é bem importante. Isso que você falou é bem interessante, porque a vida é isso, né? A vida é movimento, é dinâmica, né? Não dá para você muito ficar parado achando que sabe tudo. Prova é a sua função, né? Todo dia que você acorda, você fala, ai meu Deus, eu vou Todo aprender dia. outra coisa aqui, porque o cenário mudou. Todo Exatamente. dia aprendendo um pouco, né? E hoje a Exatamente. gente aprendeu muito com você. Muito Ai, obrigado, que viu? bom, eu que te agradeço. Obrigado pela sua presença, foi um prazer te entrevistar, Obrigada. tá bom? Foi um prazer também para mim. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer você pela sua audiência e te convidar a conhecer os outros conteúdos da Iara nos nossos canais digitais. Esse foi mais um Momento Iara para a sua lavoura. A gente se vê em breve. Até lá!